Então, ó, as vitaminas do complexo B participam de um processo muito importante no nosso organismo e estão presentes em diversos alimentos. Mas sabia que mesmo sendo encontradas em boa parte da alimentação, a deficiência de alguma dessas vitaminas ainda pode acontecer? Por isso, entender o papel de cada uma e como elas atuam no nosso organismo é fundamental. Então, vamos fazer isso agora. Quem nos explica é o nutrólogo Rodrigo Navarro. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer. Tudo bem, doutor? Prazer. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Doutor Abe brincou comigo assim, ó. Se eu estiver lembrando o que ia ter no próximo bloco, quando eu chamei o intervalo, ela falou que a sua vitamina B12 tá em dia. É isso? É a B12 Essa e mesmo? algumas outras, né? Fiquei pensando, falei, será que é só a B12 isso? Vamos simplificar um pouco, então. Vamos. Porque são muitos Bs, Isso né? é isso que eu ia falar, são muitos Bs, né? Com certeza. Quais são os principais, assim, o que eles trazem pra gente, pro nosso corpo? Nós temos algumas vitaminas que não são só principais, mas acabam ganhando mais a fama, né? Como, por exemplo, a B7, que é a biotina. A queridinha de muitas mulheres. Sim. Do cabelo, né? da Do cabelo, unha. da unha. E outras que acabam ficando mais famosas pelas consequências da falta delas. Que é a B12 mesmo? A B12 e também a B1. Aham. Nós temos também o folato, né? Sim. Que na gravidez ficou muito até famosa, porque ajuda a desenvolver o sistema todo nervoso do bebê. Sim. Boa, então vamos lá. B1, doutor, o que ela faz? A B1, hoje em dia, também está em alta por causa dessa fase do emagrecimento, né? A B1 ela é muito importante para o metabolismo. Ela serve para a gente ajudar a fazer o metabolismo do carboidrato. Então, a gente faz o carboidrato virar energia para dentro da nossa célula. Olha! E aí, com isso, a gente tem mais disposição no dia a dia. Aham. E a falta dela, como que a gente sabe? A gente sente cansaço, né? Sem energia, mais cansaço. E qual alimento tem mais B1? A maioria dos alimentos da família da B, elas são mais voltadas para a parte da proteína, né? Então, o que a gente percebe é que a maioria dos veganos e vegetarianos acabam tendo que suplementar bastante a vitamina por causa disso. Mas a B1 a gente vê bastante, por exemplo, no atum, né? Que é um alimento que tem bastante vitamina B1. E a B2? A B2. A B2 é uma vitamina que a gente acaba usando pouco no dia a dia, tá? Porque ela não tem como se dosar de uma forma tão assertiva, né? Mas ela é, como a maioria das famílias da vitamina B, responsável pelo nosso sistema nervoso, né? A vitamina B, a maior parte delas, você vai perceber que ou vão gerar anemia ou vão gerar cansaço, por causa dessa parte de disposição e desenvolvimento do nosso sistema nervoso. Olha, gente. E a B2 também se encontra nas proteínas? Sim, a única vitamina B que ela não é tão exclusiva das proteínas é a vitamina B12. Tá? A vitamina B12 ela tem também um pouco nos legumes e a única proteína que tem mais dela é o ovo. As outras todas a gente tem uma grande quantidade na família das proteínas. Por isso que a gente tem que comer proteína pra tudo, né, Exatamente. gente? E é por isso que a gente fala, né, que os vegetarianos e os veganos, eles não têm problemas no dia a dia. Eles só precisam um acompanhamento das vitaminas, porque muitas delas não estão presentes no alimento deles diários. Quando a gente emagrece, doutor, a gente vai perdendo muita vitamina? Sim. As principais vitaminas que a gente perde durante o emagrecimento são as vitaminas que a gente chama de lipossolúveis, que são as vitaminas que elas ficam guardadas dentro da gordura. Então, a partir do momento que nós perdemos gordura, nós vamos perdendo essas vitaminas, que são as vitaminas A, D, E e K. Então, a vitamina B, a gente não tem tantos sintomas no emagrecimento, mas tem várias outras que a gente precisa acompanhar durante o processo. A pessoa que está emagrecendo, principalmente hoje, fazendo uso das canetas Sim. emagrecedoras, quais alimentos ou suplementos ela deve priorizar nessa vida das Bs? Sim. Das Bs, não tem uma vitamina que você precisa priorizar, né? Porque como elas não são lipossolúveis, a gente não tem essa coisa de estou emagrecendo, preciso tomar. Só que durante principalmente o uso das canetas emagrecedoras, a gente acaba tendo uma sensação de saciedade. Então a gente acaba comendo menos do que nós comíamos antes. E com isso nós vamos ingerindo menos vitaminas. Então nós temos por isso da vantagem de fazer acompanhamento durante o emagrecimento. Porque nós vamos, durante o processo, fazendo exames e acompanhando os sintomas que cada um vai sentindo para investigar quais vitaminas estão em falta. E a gente falou de 2 sintomas ali, né? Você falou do cansaço um pouquinho. Existem outros sintomas também que, de repente, dá para você identificar? Porque quando a gente fala de deficiência,
isso a gente consegue ver mais em exame, Sim, não é? com certeza. Mas quando a gente está falando assim, ai, doutor, eu tô sentindo cansada, A eu tô memória meio, que a gente falou, né? sei lá, com memória fraca, tô triste, por Sim. exemplo. Isso tem a ver, doutor? Hoje tem vários estudos, né? O estudo, por exemplo, com folato, que é o ácido fólico durante a gestação, tem estudos que mostram que ele tem tendência a piorar o sistema depressivo. Então, como ele também faz a parte do desenvolvimento do nosso sistema nervoso, ele também tende, a falta dele, gerar mais depressão nas pessoas. Vitaminas como, por exemplo, a B6, ela tem um fator muito importante que é desenvolver ou produzir os nossos neurotransmissores. O que seria isso? Seria as substâncias que os nossos neurônios mandam para nossas células. Então, serotonina, que é um neurotransmissor da felicidade, dopamina, adrenalina, quando a gente fica nervoso, ansioso, eles são produzidos com base na B6. Então, várias dessas vitaminas a gente consegue sentir pela parte emocional. Olha, e se a gente fica mais irritado, doutor, também pode acontecer? Sem paciência? As vitaminas B não tendem a deixar as pessoas mais irritadas, né? Elas tendem a deixar mais depressivas. Quando você energia fica, mais baixa. energia mais baixa, principalmente. Mas cada pessoa pode responder de um jeito. É possível que uma irritação possa causar, às vezes não pela falta, mas pelo excesso da vitamina. Porque hoje em dia nós temos muito disso. As pessoas falarem, eu estou um pouco fraco, vou na farmácia, tomo uma vitamina, né? Mas a vitamina, como a gente acabou de falar da B6, que favorece os neurotransmissores, quando você toma em excesso, você tem mais hipersensibilidade da pele, você acaba tendo um pouquinho de irritabilidade até por causa dessa dor, desse mal-estar que você fica no dia a dia. Então, por isso que é interessante sempre você saber e notar se você realmente precisa dessa suplementação. Doutor, você falou dos injetáveis, né? Sim. A pessoa que ela está em deficiência de vitamina B, ela não vai conseguir na alimentação uma quantidade assim, muito grande e de uma forma imediata. O melhor seria o injetável ou o comprimido mesmo? Como que funciona esse critério de indicação médica? Aí nós temos que avaliar por que ela está precisando dessa vitamina. Né? Nós temos pacientes, por exemplo, como os pacientes bariátricos, que eles vão ter uma deficiência constante da vitamina, porque como tirou parte do estômago, ele não vai conseguir absorver essa vitamina ao longo do tempo. Né? Por que a vitamina B12 é tão amplamente suplementada no Brasil e no mundo? Porque pacientes que usam metformina, que é um medicamento para diminuir a glicemia, têm menor absorção da vitamina B12, porque a metformina não libera a vitamina B12 da proteína. Você tem a B12 dentro da proteína, mas você não consegue desligar as duas por causa da ingestão da metformina. Quando você tem gastrite ou você toma o famoso omeprazol, que muitas pessoas tomam no dia a dia, isso diminui a absorção também da B12. Então, o que nós temos que perceber é a pessoa vai precisar de uma forma constante dessa vitamina, e aí seria interessante ela tomar injetável, porque muitas vezes essa vitamina você consegue dar intramuscular, e com isso você libera aos poucos ao longo do mês e evita ficar tomando comprimido todo dia. São poucos que conseguem tomar certinho o comprimido. E aí injetável fica mais fácil, né? Ou se você está precisando só de uma deficiência pontual, e aí você consegue suprir isso com comprimido. E em relação à alimentação, doutor, quando a gente está precisando suplementar, suplementa-se por um tempo. Depois a gente tem que manter. É na alimentação que a gente consegue? Com certeza. O nosso organismo é feito para conseguir todos os nossos nutrientes pela alimentação. Né? Há muito tempo atrás não existia a medicina como nós temos hoje. Então não existia a suplementação das vitaminas. As pessoas conseguiam tudo que elas precisavam no alimento e viviam uma boa parte da vida assim. Hoje em dia, a gente acaba suplementando por causa de outras coisas. E muitas vezes, algo que nós mesmos geramos. Não existia cirurgia bariátrica no passado, não existia os omeprazols no passado. Então é algo que nós vamos evoluindo ao longo do tempo e aprendendo como controlar isso. Gente, tirou a tampa de uma panela, colocou na outra. Essa é a vida, equilibrando os pratos, né? E eu queria que você desse uma dica com relação à proteína mais uma vez. Eu tenho certeza que deve ser a dificuldade de muita gente, é minha, da que a gente sempre conversa, é o consumo de proteína. E como a gente está falando do complexo B, né, das vitaminas B aí, que o ideal é você aumentar a ingestão de proteína, qual que seria a sua dica? É comer proteína em todas as refeições? Tentar priorizar de fato isso? Sim, eu digo que para você ter uma vida saudável, não seria só pela vitamina.
O ideal é sempre você colocar uma proteína nas suas refeições para você até não ter o pico de insulina, né? Que quando você come o carboidrato, você acaba gerando o pico de insulina no nosso corpo, que faz mal para o nosso organismo no dia a dia. Então, o fato de você colocar uma proteína diária, ela ajuda em todas as refeições, ela ajuda tanto nas vitaminas, como na nossa qualidade de vida e na nossa longevidade. E daí não tem, desculpa, Abi, aí não tem proteína melhor ou pior? Sendo proteína, tá tudo certo? Assim, existem proteínas menos calóricas e mais calóricas. Se nós formos falar da proteína que tem mais vitaminas e mais benefícios para o nosso dia a dia, por que pareça, é o fígado, né? O fígado é uma proteína que a gente desvaloriza muito, seja pelo paladar ou pelo cheiro, a gente acaba desvalorizando, mas ela é uma proteína muito rica, tá? Mas ingerindo proteína, a forma que seja, ela já vai ser vantajosa para você. E existe idade, doutor, ou até mesmo situações, por exemplo, as mulheres, elas têm mais deficiência de vitaminas, principalmente em épocas como menopausa, por exemplo. Né? Isso acontece? É mais comum, vamos dizer assim? Não chega a ser uma deficiência de vitamina em si. É que, por exemplo, nós vamos pensar na fase menstruatória, né? É uma época que a mulher vai estar perdendo muito ferro. Então, ela vai precisar de mais vitaminas para repor isso que ela perdeu. Então, por isso que a gente acaba sempre priorizando ver se tem a necessidade de suplementar. A gente tem um comentário Claro. nas nossas redes sociais. Coloca Vamos pra lá gente, ver? diretora. É o Paulo. Boa tarde, Abiane e Gabriela. TV Aparecida São Paulo, né? Olha só. Ele falou que ele toma a vitamina B12 e a vitamina D, né? Que não como nada de origem animal desde setembro de 2022. Olha só, daí por ele ser, no caso, vegetariano, vegano, talvez, né? Precisa fazer a suplementação dos dois, doutor? Então, a vitamina B12, como a gente conversou agora, realmente precisa, né? Que é uma vitamina que você acaba conseguindo pelos alimentos de origem animais. Agora, a vitamina D, ela é a nossa vitamina do sol. É aquela vitamina que quem tem pouco contato com o sol produz menos, ela não vem dos alimentos. Então, se ele está suplementando a vitamina D, provavelmente é uma pessoa que tem pouco contato com a luz solar. Que é a maioria de nós também, né? A maioria de nós. Eu mesmo preciso suplementar. Aí, tá vendo? Ó, casa de ferreiro, espeto de pau. Com certeza. E quando a gente fala de suplementos, a gente encontra na farmácia, por exemplo, muitos, de A a Z, W, Y, Z, enfim. O que a gente deve ter atenção para poder tomar, de repente, esses suplementos das farmácias? Eu acho que não é uma atenção, né? É você prestar atenção, acho que no seu organismo. Você tem que se ver você do passado e o você do presente e com isso ver o que mudou. Eu tô com mais disposição, menos disposição, a minha memória tá um pouco pior, meu tempo de reação e de resposta a certos problemas estão demorando mais. É isso mesmo, doutor, acertou, hein? Aí com essas causas você precisa pesquisar. Né? Eu acho que hoje em dia a população tem muito disso. Escutei que isso vai me fazer bem. Deu certo com a amiga, deu certo com ela. O vizinho tá tomando tal coisa, eu vou lá e vou tomar também. E não é assim, né? E a nossa farmácia hoje em dia tem uma opção muito grande de vitaminas pra gente conseguir. Eu acho que o ideal é sempre verificar se você realmente está precisando delas. E no caso desses multivitamínicos, né? Me faz de lembrar A a Z. Isso. Exato, foi isso que a Abby falou também. Me faz lembrar o que você falou. Que às vezes você não precisa, vai suplementar algo que vai acabar te fazendo mais mal do que bem. É que as pessoas acabam não pesquisando o que acontece, o excesso da vitamina. Nós temos que lembrar que tudo tem uma toxicidade, né? Muitas delas acabam não fazendo mal, por quê? Porque diferente das lipossolúveis, elas são hidrossolúveis. Então a gente acaba eliminando no xixi. Sim. Né? Então eu tomo a mais, mas eu elimino. Mas nem todas são assim como a gente discutiu da B6. Sim. Então tem que ficar bem atento em relação a isso, né? Com certeza. Quando a gente fala mais das vitaminas, doutor, existe algum alimento, você falou do fígado, quem não gosta? Quando a gente fala de ovo, por exemplo, fala assim, o ovo sempre é bom, mas existe uma quantidade, por exemplo? O único problema do ovo é que, até
tem essa crendice, né, é a gema. Sim. A gema, ela tem uma tendência de ter uma caloria maior, ela tem mais gordura, né? Tanto que você vê pessoas que estão em dietas muito restritas comendo apenas a clara hoje em dia, né? Então, o ovo nós temos que ter cuidado para não ter uma elevação do colesterol com excesso da ingesta dele. Por quê? Porque para eu conseguir a mesma quantidade de proteínas que eu conseguiria num frango, num salmão, numa carne, eu vou ter que ingerir muito mais ovo. E com isso eu vou ingerir muito mais colesterol. E ó, doutor, a gente também estava comentando aqui, antes do programa começar, que a vitamina é uma injeção que dói quando você toma. É verdade que é dolorida por ela ser oleosa? Nós temos que separar as vitaminas, como a gente estava falando, né? Tem as vitaminas lipossolúveis, que então quando você tomar, elas vão estar diluídas em substâncias aquosas. E as vitaminas lipossolúveis, que aí realmente elas são um pouco mais oleosas e por ter essa densidade maior, você vai sentir um pouco mais de dor. Mas é nada absurdo, pelo amor de Deus, o benefício vai ser muito maior. Quem já tomou uma bezetacil na vida vai sair tranquilo. Muito tranquilo, é verdade. É menos dor do que a bezetacil? Com certeza. Então Com tá certeza. É muito menos dor, não tem nem comparação. Apesar que bezetacil geralmente é aquela coisa da infância, né? A gente tem lembranças. É traumático. Por isso que eu falo, todo mundo lembra de uma dor da bezetacil. A gente faz força, né, pra tomar no bumbum, então, ó, dói demais. Tem pergunta pro senhor. Vamos lá. Ibérica, boa tarde. Tenho 55 anos e tenho a minha B12 alta. Olha. Já procurei uma hematologista e ela me tranquilizou, porém ouço muita coisa. Como devo proceder? O que nós temos que levar em conta é que o que é considerado alto hoje em dia é feito por um valor de referência. O valor de referência é um estudo feito numa média de muitas pessoas, né? Então, tem pessoas que com valor mais alto de B12 hoje em dia, eles têm uma resposta melhor do dia a dia, né? Então, isso que é importante. O que você está sentindo? Com a sua B12 alta, você está bem? Você está saudável? Não tem problema. O problema da B12, que o hematologista geralmente fica de olho, é a baixa dela, porque gera anemia. Uma das anemias mais famosas que tem é a anemia da falta da B12 e a outra é a falta do ferro. Então, por isso que é sempre bom ficar de olho nela. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Obrigado a vocês. Seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado. Obrigada, doutor. Os contatos dele estão aparecendo aí na sua tela. Dúvidas sobre vitaminas? É com ele. Isso mesmo, minha gente.